a nossa revisão, né? Bom, trabalho de consultoria muitas vezes tende a orientação, ao auxílio às organizações com relação à adequação delas dentro dessas mudanças do ambiente. Então é importante, ou faz parte das consultorias, um acompanhamento e uma atualização dos seus conhecimentos sobre tendências nos diversos ambientes, né, que estruturam o mercado e estabelecem as regras de atuação das organizações. Nesse sentido, vale lembrar para vocês que a gente está falando de questões de ambiente econômico, né, todas essas mudanças de políticas globais e nacionais, no caso do Brasil, reformas tributárias, reformas ah, as políticas, né, de importação, exportação, taxação, né, entre esses países, tudo isso faz parte de características que podem alterar o mercado, as possibilidades de negociação das organizações. Então, elas podem precisar se readequar dentro dessas lógicas, ou até aproveitar a oportunidade dentro dessas lógicas para movimentar a sua atuação. Isso também interfere, de uma certa forma, na questão político-legal, né? Essa questão das regras, das práticas, né? Então, conflitos entre países podem fechar as portas entre possibilidade de internacionalização, questões de tributos ou de impostos mais elevados em um estado que em outro, ou em municípios que o outro, podem favorecer que a empresa se desloque, ou pelo menos parte da empresa se desloque de local, para reduzir os custos de produção. A gente vê isso, por exemplo, aqui em Pernambuco, com a Jeep Fiat localizada no litoral norte do estado, algumas muito próximo à divisa com o estado da Paraíba. Então, para muitas empresas é mais negócio estabelecer a sua empresa que fornece insumos para a Fiat pós o limite geográfico, ou seja, dentro do estado da Paraíba, e ter com isso uma redução tributária que garante um aumento do seu lucro, uma melhor produtividade para aquilo que ela oferece para a empresa, né? Então, as questões, voltando ao exemplo econômico também, quando o mundo está bem, né, ou quando o dinheiro está circulando dentro de um país, a gente tem várias oportunidades de negócio. Momentos como esse, em que estamos todos em casa, a indústria está parada, temos um ambiente pouco propício para investimentos. É lógico que esse não é o caso aí de precisar de uma consultoria, todo mundo já sabe, mas a gente observa que é preciso observar, às vezes, para onde o dinheiro está indo e tal, né, como uma questão de uma tendência econômica para direcionar a organização das empresas. A mesma coisa acontece no ambiente tecnológico, né? Veja como a solução para minimizar os danos atuais está hoje na interação e nos serviços que se iniciam via aplicativos, né? Via ambiente digital. Tá aí, você está precisando de alguma coisa no alimento, compra e tal, a gente tem os aplicativos aí como Rappi, Uber Eats, entre outros, que auxiliam, né, a fazer essa entrega, e isso acaba sendo a solução hoje, então, para restaurantes, farmácias, supermercados, de pelo menos não ficar tão parado dentro desse momento econômico, né? Certamente, após toda essa nossa crise, essa questão tecnológica ela deve permanecer, né? Porque a gente acaba se acostumando, né, com certas ferramentas que facilitam ou que tornam a nossa vida mais conveniente. Por outro lado, a gente tem a questão de ambiente demográfico, social e ambiente cultural também, né, porque é justamente onde estão concentradas as pessoas, onde não estão concentradas, a questão da renda,
a questão dos estilos de vida, dos padrões de consumo, tudo isso interfere é, nos gostos, nas predileções dos consumidores, e isso tudo pode fazer com que as organizações enxerguem oportunidades para desenvolver os seus negócios. Bom, então a gente observa como é importante alguns temas dentro da área de consultoria, ou seja, isso serve de guia para aqueles consultores que gostam de se especializar e ter como um diferencial um conhecimento específico, né? E aí a gente pode dizer que noções de planejamento estratégico para aquelas consultorias que ajudam as organizações a desenvolver processos dinâmicos e potenciais. A ideia da comunicação é extremamente relevante. Lembrem-se que hoje organizações vivem de uma imagem, né? Imagem é a visão, a opinião que as pessoas têm de uma determinada empresa. E isso é importante tanto dentro da organização, a comunicação com o público interno quanto com o público externo. Dentro da organização, porque os funcionários são os primeiros que podem destruir a reputação de uma empresa, mas também são eles que desenvolvem ou que levam a produtividade da empresa. Então, uma comunicação dinâmica, motivadora, que valoriza esse público interno acaba sendo importante, assim como a própria ideia de relacionamento com os stakeholders, né? Como as organizações se relacionam com os governos, com as instituições não governamentais, como se comunica com a sociedade, como se comunica com a mídia, com a imprensa, e, sobretudo, como ela se relaciona com os consumidores. A gente observa que marketing de relacionamento é uma evolução do conceito de marketing, é uma preocupação hoje de gestores estabelecer um valor não só para uma troca, mas para uma continuidade de trocas com esses clientes. Então a gente enxerga que marketing de relacionamento e branding, construção de marcas, ou seja, tem a ver com a imagem, né? São dois aspectos fundamentais hoje na gestão de marketing das organizações. Resultados dos negócios, avanço tecnológico, efeitos da globalização, tem suas interconexões, né? Hoje as empresas precisam gerar resultados, elas precisam alcançar objetivos, e para isso tanto podem alcançar reduzindo custos, por isso a importância do planejamento estratégico que a gente mencionou lá em cima, como a questão de novos processos, novas práticas e até a abertura de novas formas de negociação, novos canais de venda, novos produtos, tudo isso acaba sendo importante para o objetivo da organização, né? E o uso da tecnologia para tudo isso é imprescindível. Não à toa temos aí consultorias especializadas nesse setor, tanto da comunicação tecnológica como desenvolvimento de aplicativos, softwares que ajudam a vender, mas ajudam também os processos dentro da empresa. E o efeito de globalização, porque a gente vive hoje um mundo sem fronteiras, né? Eu até mencionei agora exemplos de políticas e de economias que visam a ideia que influenciam as empresas a pensar sobre a internacionalização, a exportação dos seus produtos, né? Então, a gente não pode desconsiderar esse aspecto como importante, né? E sim, ele faz parte do nosso dia a dia. Olha só, nós temos no Brasil hoje uma evolução aí de mercados para exportação, não só de frutas, de alimentos. O agronegócio é muito forte na exportação, mas a indústria criativa tem se aproveitado disso também, a questão de serviços tecnológicos, a questão de arte, cultura, design, tudo isso tem também encontrado espaços para se vender de forma global. Tá? Eu acabei mencionando há pouco planejamento tributário, né, como questões político-legais.
questões de como organizar uma empresa, como melhor localizá-la, como melhor cadastrá-la. Ou seja, existe tanta burocracia hoje que é possível a gente reduzir custos e melhorar a produtividade de uma organização tendo um bom planejamento tributário legal, né? E isso tem sido oportuno para muitas empresas também. Além disso, criatividade e simplicidade acabam sendo novas regras para esse jogo. A criatividade, a capacidade de se comunicar, de interagir, de criar relacionamentos, de desenvolver novos serviços, de desenvolver novas formas, né, de se posicionar no mercado, de desenvolver novos produtos e serviços. Tudo isso é parte de um processo criativo, de busca por inovação, como muitas vezes a própria simplicidade hoje acaba sendo esse diferencial, né? Histórias mais simples, mais curtas, mais práticas, a ideia de tecnologias que reduzam processos, tornem as coisas mais simples e óbvias, acabam sendo oportunidades incríveis para o desenvolvimento da empresa e a sua sobrevivência no mercado. Então é por isso que as organizações têm contratado cada vez mais o serviço de consultoria, e esses são aspectos que podem servir para a gente se pegar no caso daqueles, sobretudo, que têm um interesse em se especializar e se desenvolver, né? Como um profissional, e pode empreender nessa área de atuação. Bom, eu queria provocar agora a gente a pensar numa atividade de trabalho, né? A gente podia pensar que, como eu falei no comecinho do vídeo, a gente podia rever esse assunto buscando pensar algumas questões para um debate, tá? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre tudo que a gente falou até o momento, né? E que vocês pensassem o seguinte: que tipo de empresas dentro do ambiente mais próximo de vocês, do local onde vocês moram, do tipo de atividade profissional que vocês já precisam, se a própria empresa em que vocês trabalham, se vocês acham que essa empresa precisaria contratar consultores na atual situação. Né? Pergunta número 2. Que áreas dentro dessa organização você acha que poderiam melhorar com o auxílio de um serviço de consultoria? E a ideia também é que tendências ambientais, né? Como uma terceira pergunta, que tendências ambientais vocês acham que influencia ou que podem influenciar na empresa a ponto dela se preocupar com consultoria? E, por fim, que temas fazem parte desse contexto e a gente pode buscar mais conhecimento para se preparar até para fazer essa consultoria para essas empresas que vocês imaginaram. Ok? Pode ser? Com isso, a gente acaba fazendo uma revisão, né, desse conteúdo, vocês acabam reforçando esse vídeo e a gente se pega na ideia de estimular vocês a pensarem, a criarem perguntas que eu gostaria que vocês me mandassem por escrito, né, até o final da semana, para que a gente possa se preparar e na segunda-feira a gente já grave uma aula assim, respondendo as perguntas, as dúvidas, os questionamentos de vocês, ok? Mas fica aí que a gente tem a revisão do próximo assunto, que a gente já vai soltar, ok?